dia do ACBR 2025. Connect Cash, com oferecimento da Virtus, é o podcast oficial desse evento. E antes de iniciar essa entrevista, eu quero agradecer ao ACBR por mais um ano disponibilizar para a gente esse espaço. Uma parceria que a gente demonstra de ser de longa data, com pessoas queridas, com quem a gente tem um relacionamento fantástico, então isso é muito importante. Então, nesse momento, trago aqui para vocês Daniel Simões, ACBR. De novo, meu muito obrigado. Eu acho que toda a equipe, né, do ConnectCast está agraciado por mais uma vez poder estar aqui nesse evento grandioso e espero que a gente também contribua fazendo aqui as entrevistas, levando um material bacana, porque essa nossa comunidade merece, ela é carente disso, né? E acho que quanto mais a gente levar a informação, mais todo mundo fica aí antenado e entende até como que é esse nosso meio. Bacana. A gente que agradece por você estar aqui, né, com a gente, já fez toda a expertise aí de fazer entrevistas, né, e dando conta desse espaço aqui bacana, no meio da confusão do evento aqui toda, né, caçando os palestrantes, o pessoal espalhado aqui, e a gente não ia conseguir fazer isso sem sua ajuda. Então, a gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui e nos ajudando nessa tarefa. Imagina, somos parceiros aí, acho que nós é que agradecemos dessa disponibilidade. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como que o ACBR ele se tornou não apenas um projeto técnico, mas um verdadeiro movimento do ecossistema de automação comercial no Brasil. Bacana. É algo assim que a gente não imaginava, né? Eu tive até pensando um pouco isso uns dias atrás. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, elas foram não planejadas, né? A mulher que eu sou casado até hoje, que eu amo muito, eu engravidei ela, era minha namorada, né? Meu sócio me convidou para ser sócio dele num ônibus de faculdade, então eu não escolhi a empresa que eu fui fazer, e o ACBR nasceu dessa empresa, né? E o ACBR também foi um pouco disso. A gente começou, falei, poxa, estou com essa demanda, estou com essa dor aqui das impressoras fiscais na época, tem 15 marcas diferentes, eu não vou conseguir ter todas elas, a gente era uma empresa de software muito pequena. Vamos fazer algo em código aberto, que assim outras empresas, outros loucos aqui do Brasil podem nos ajudar a desenvolver para todas elas e todo mundo ganha com isso. Não tinha nenhuma experiência com open source e a gente não tinha nenhuma pretensão, a gente não sabia realmente onde ia chegar, a gente nunca planejou chegar onde chegou com aquele movimento lá atrás, né? Mas lógico que quando a gente vê que a coisa tá boa e a gente percebe uma oportunidade, a gente agarra ela e começa a investir nela, né? Então, rapidamente o ACBR teve uma adesão muito rápida nas empresas de software, que ele resolvia realmente essa dor da impressora fiscal de forma muito eficiente. Então, muita gente adotou a ACBR. Aí veio outras ondas, como os documentos fiscais, boletos, e a gente foi incorporando na ACBR. E sempre com muita ajuda da comunidade, né? Isso é uma grande força do open source. Algumas pessoas olham para a gente e falam assim, pô, você é louco, você desenvolve tecnologia e dá de graça para os outros usarem. Mas, na verdade, a gente recebe, a gente ganha muita linha de código, muita contribuição, muita análise gratuita também. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis o tempo desse desenvolvimento que a gente ganhou, isso também é muito valoroso, né? E a gente percebeu que, no fim, o maior valor do CBR é a comunidade que se criou em volta dele, né? Também, bem no começo do projeto, a gente percebeu que as empresas queriam um lugar para elas orbitarem, um parquinho para brincar, né, um playground para todo mundo estar no mesmo lugar ali e brincar. Então a gente criou isso para as empresas de automação, seja num fórum, seja no nosso Discord, a gente criou canais e que empresas que usassem ou não a CBR, mas que tivessem aquele mesmo assunto em comum, que era a automação comercial, pudessem estar ali trocando ideias, né? E a gente começou a perceber daí o poder de comunidades, né, de você ter relevância dentro dessas comunidades. Então, em questão de uns 5 anos para cá, a gente é a CBR solo, vamos dizer assim. A gente não faço parte mais da software house de onde a CBR nasceu. Também foi uma decisão muito difícil estratégica na minha vida, porque a separação societária não foi muito simples, vamos dizer assim. Mas depois de feita, a gente ficou ainda numa situação pior, do tipo, puxa, agora eu tenho um projeto aqui, com alguns funcionários que eu confio muito, que vieram comigo,
mas sem receita, sem algo para conseguir pagar essa folha aqui. A gente tinha muita certeza, em nenhum momento a gente viveu isso talvez um ano e pouco, e sem cobrir as despesas. Mas em nenhum momento eu me senti fazendo a coisa errada, ou falei, putz, fiz merda. Em nenhum momento a gente pensou isso. E a gente acreditava muito no sonho e no potencial que a CBR poderia chegar. Uhum. Então, tivemos aí um desafio de criar produtos, né, monetizar com algo que é de graça, seja assim, uma assinatura aí como a CBR Pro e outras coisas que a gente viu que são aderentes à nossa comunidade. Então a gente viu também que a gente acaba sendo um pouco porta-voz dessa comunidade, e isso gera uma responsabilidade para a gente, né? Tem que ter uma curadoria do que a gente oferece para eles, ou do que a gente recomenda, porque isso é a nossa reputação. A gente pode colocar tudo a perder, às vezes, com uma frase maldita, ou com uma indicação mal feita, né? Sim, sim. Então é muito sutil, mas que a gente acho que aprendeu a cultivar e manter muito bem. Eu percebo, acho que a gente já se conhece ali desde o início dos anos 2000, né? Sim, na Software House, que eu era sócio, a gente Exato. já tinha relacionamento. E ali também, logo depois, né, também conhecendo o projeto ACBR, a gente percebe que você desenvolveu e conseguiu fazer algo que muitos não teria o pensamento de fazer. Isso foi disruptivo, né? Você empreendeu levando para uma solução que, na verdade, o que você falou, ó, o que eu posso ajudar, porque eu tenho certeza que eu vou ser ajudado. Exato. Poucos pensam dessa forma, né? Todo mundo pensa, obviamente, num formato diferente. E aí, depois, você partir de sair de uma empresa de software e ir solo para o projeto é ainda mais corajoso. Mas as vitórias, né? O sucesso só vem para aqueles que realmente entendem os desafios e não ficam parados no tempo. É interessante assim, que eu não sou empresário que faz muita conta. Estava vendo a palestra do Vladimir Carvalho agora e ele é mega maníaco com dados e análises e quase todo empresário age assim e age com muito mais segurança dessa forma. Mas se eu colocar isso no mundo de uma CBR, a CBR nunca existiria. Porque é uma coisa que talvez não faça sentido para dados, para números. Vamos fazer um negócio aqui que talvez daqui a 10 anos seja lucrativo, rentável. Nenhuma planilha vai sustentar essa ideia, né? Então, eu sempre me ouvi muito pelo feeling, pelo tato, de um insight que parece que fala, putz, vai por aqui, isso aqui vai dar certo. Né? Da mesma forma, é como eu me relaciono com as pessoas, eu dou muita confiança, liberdade para as pessoas que trabalham comigo, não fico vigiando, não fico cobrando, confio nelas e deixo elas fazerem. Então, assim, é uma gestão diferente. Talvez isso seja uma falha em algum momento, né? Lógico que já me enganaram, já me decepcionei muitas vezes. Sim. Mas a conta que eu faço desse balanço é que eu tive muito mais lucro com isso do que prejuízos, né? Muito mais gente me impressionou ou quis me... Foi mais positivo. Exato, né? Então, hoje eu confio muito nesse feeling. Quando eu tenho esse insight de falar, nossa, por aqui, é aquela coisa que a gente não dorme, não quer fazer, já liga de noite para um do time e fala, cara, tô com uma ideia, vamos desenvolver isso aqui, topa, vamos para cima. Essa empolgação juvenil quase, né? Acho muito importante cultivar e manter isso, né? Acho que é aí que nascem grandes ideias, né? Acho que a gente vai quebrar a cara algumas vezes, né? Mas se a gente, de 10 a gente acertar 9, poxa, já tá um lucro enorme, né? Ontem falando com o Pedro Stivali, ele fala muito da questão da cultura de empresa, né? E eu acho que é isso que vale. Né? Quando você tem um bom time e você tem uma cultura que todos entendem essa sua característica, aqueles que de fato vai seguir esse caminho contigo, ele vai trabalhar essa cultura tranquilamente. E aqueles que não conseguem, acabam não atendendo. Então, é muito disso, né? Exato. Até complementando um pouco o que você falou, assim, a gente contrata talentos pela cultura, ou seja, eu consigo ensinar skill técnicos para ele, eu consigo ensinar para o cara a programar, mexer numa folha de pagamento, em planilhas, mas eu preciso saber se ele é honesto, preciso saber se ele é dedicado, se ele quer aprender, se ele é autodidata. Então são características que, quando numa entrevista de emprego, praticamente a gente só olha muito mais isso, como que é a pessoa, que são valores que ela veio da família dela, que dificilmente eu vou conseguir incutir na cabeça dela agora que ela é adulta, né?
Então a gente olha muito esses valores na hora da contratação e quase sempre a gente tem sucesso. Muito bom. É, o ACBR ele nasceu, né, com essa visão, ele nasceu com uma visão pioneira de colaboração e código aberto, algo que hoje é tendência global, né, e, acho que até vocês ali são um dos primeiros que iniciou isso no Brasil, principalmente no nosso ramo, é o protagonista, né? Como que surgiu essa ideia lá no início e que fez com que você acreditasse que o modelo open source seria o caminho certo para impulsionar a automação comercial brasileira? Foi muito daquela necessidade inicial que eu falei, mas uma dor nossa interna mesmo, né? Então, na verdade, a gente não imaginou que ele ia ser o que é, a gente nunca pensou nele como negócio. E o ACBR também ele sempre deu saltos, às vezes, em duas situações. Ou quando a nossa comunidade chacoalha o nosso ombro e fala, cara, você tem que fazer isso, nós precisamos disso. Aí a gente, o evento é bem isso, o evento que a gente tem hoje, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, o pessoal falou, nós precisamos de um evento para se reunir, a gente só se conhece no mundo digital. A CBR, se você não fizer, a gente vai fazer. Já tem um grupo de amigos aqui que vai fazer, vocês não vão fazer mesmo? Daí a gente fala, não, então tá bom, vamos fazer. Aí começa um pequeno e a coisa vai tomando forma, acaba virando um negócio à parte, né? E outras situações que a gente também cresceu, teve um momento que a gente se movimentou, foi por raiva. O pessoal, a raiva é um sentimento que muitas pessoas falam assim, poxa, não sinta raiva, mas eu presto muita atenção quando eu sinto raiva. Eu acho que nesse momento importante é você, primeiro, não fazer nada no momento da raiva, isso provavelmente vai fazer uma merda ali, vai fazer algo errado. Mastiga aquilo lá, vê por que você sentiu aquilo, se realmente é algo errado que você fez, quem reclamou tem razão. Então, são situações que a gente sentiu, por exemplo, que um concorrente estava na frente, ou alguém falou alguma coisa que a gente não gostou, mas de repente a postura nossa estava aparecendo aquilo mesmo. Então, é engraçado isso. Depois eu até posso contar em mais detalhes essas situações, mas foram situações que a gente parou para refletir e falou: não, precisamos mudar, precisamos estruturar melhor isso aqui, nossa qualidade não está boa, precisamos melhorar. Mas foi sempre nasceu de um estalo desse de passei raiva. Nem sempre a raiva, né, é ruim, né? Sim. A raiva nesse sentido aí se tornou uma coisa muito boa, né? Na sua visão, o que faz essa comunidade ser tão engajada e colaborativa? E como o espírito de compartilhamento se mantém vivo, mesmo com o crescimento tão grande do projeto? Acho que primeiro é importante a gente sempre estar presente. Uma situação que aconteceu também, hoje a gente tem o Discord, que é a nossa principal ferramenta de chat. E eu sempre fui contra ferramentas de chat, porque a gente tem um fórum que é muito movimentado desde 2005, e o pessoal queria muito um Instagram, um WhatsApp, um Telegram, e eu falei, não, o nosso negócio é o fórum. Até um dia que eu vi que tinha 10 grupos de WhatsApps do ACBR, e eu não era dono nem administrador de nenhum deles. Então foi no momento que eu passei raiva. Falei, então vamos resolver isso aqui. Aí criamos o Discord para engajar. Então eu percebi isso. Primeiro, escuta o seu cliente. O nosso cliente é a nossa comunidade. O que eles querem? Então não adianta você ir muito contra aquilo. Outro momento que aconteceu com a gente também, a gente resolveu matar o suporte a Delphi 7, que é um compilador muito antigo. Uhum. E a gente seguiu com esse plano, comunicando um ano. Quando chegou na data de matar, a gente viu que a comunidade estava muito brava com a gente. Aí caiu também a ficha. Falei, por que eu estou irritando os meus usuários à toa? Eu preciso realmente fazer isso? Que benefício que eu estou tendo? Então, né, alguns insights desses a gente falou, cara, escuta a sua comunidade, faz pesquisas, conversa com eles. Então, esse evento, para mim, é fundamental até para isso. Eu converso com muita gente aqui, eu pergunto de onde veio, como que é na cidade dele, quais componentes ele usa do CBR, qual é a percepção dele, como a gente ajudou, impactou na empresa dele. Isso nos dá insight para saber se a gente está no caminho certo, engajando a comunidade, se a gente precisa pontuar, ou tem alguma coisa que a gente está esquecendo, reforma tributária, né? Se a gente está no timing correto aí para fazer as coisas. Então a gente sempre está colhendo esse feedback dos usuários, muitas vezes até pessoalmente. Sim. Essa absorção, de fato, você está ouvindo sempre, é muito importante, né? Exato. E aí vai gerar, né, de repente, a inovação, a novidade e a raiva. Não é? Aí tem que mastigar aquilo e falar, pô, por que esse cara falou isso? Vamos ver se não tem um fundinho de verdade. Exatamente.
A automação comercial ela vive um momento de transformação. A reforma tributária, como você comentou, o PIX, né, uma coisa que tem hoje, se a gente for falar em meio de pagamento, PIX é o assunto que se comenta a todo momento. Como que a CBR tem acompanhado essas mudanças e quais inovações você acredita que mais impactarão o varejo nos próximos meses? Não vamos falar em próximos anos, porque foi muito repetido isso aqui, falando, né, com todos os entrevistados, que assim, antigamente a gente projetava algo para 5 anos, para 2 anos, hoje é para meses. Exato. Acho que a principal é a reforma tributária, que está aí, né? De janeiro já vai ser os contadores estão até falando dia 5 de novembro, vai ser o caos tributário. 5 de janeiro. 5 de janeiro. Que muitas empresas podem parar porque não estão com sistemas adequados. O que eu estou vendo no mercado de automação? O mercado de automação brasileiro ele tem uma característica muito peculiar diferente do resto do mundo. A gente tem muita software house aqui no Brasil. Provavelmente a gente tem mais de 5 mil só em automação comercial. E outros países isso não tem essa pulverização. Talvez você tenha 500 grandes empresas ou até menos do que isso. Eu vejo que vai acontecer uma aglutinação de empresas. Um pouco com a reforma tributária, muitas empresas não vão conseguir se adequar a tempo, vão perder clientes. Mas até por outro fator, as empresas que existem aqui no Brasil, muitas delas, estava vendo a palestra do Vladimir, nasceram nos anos 80, assim como a dele. Isso mesmo. A minha software house também, é uma empresa que nasceu nos anos 80, 90. E o que acontece com os empresários que estão nesse momento, eles estão com 60 anos, quase 70, eles estão precisando de sucessão para essa empresa. E muitas vezes eles estão com problemas de sucessão. Não tem alguém da família que queira ter interesse em tocar o negócio, foram para outras áreas, ou eles já não estão com aquele vigor de acompanhar as ondas da inovação, seja Android, nuvem, cada hora é uma onda que chega, agora a reforma tributária também despejando um monte de trabalho. E esse empresário ele tem uma relevância. Ele é super respeitado na cidade dele, na região dele, ele tem uma carteira de clientes super interessante, mas ele se vê nesse dilema de como que agora ele dá o próximo passo, pega a próxima onda. Então, eu acredito que muitos desses empresários eles estão nesse momento pensando em abandonar o desenvolvimento de software para se tornar representantes. Pegar alguma empresa que oferece uma tecnologia white label e ele ser um representante daquela empresa. Então, por isso que eu digo que talvez aconteça uma aglutinação. Então, a gente vai ter uma diminuição de empresas desenvolvendo software e talvez algumas delas migrem para serem revendas. O cara vai entender que vai fazer conta ali, entender que ele continua com a rentabilidade dele. As empresas de software que focam em parcerias entenderam bem o jogo, que elas precisam ser muito white label, invisíveis, para que o cara continue preservado com o cliente dele, né? O cliente é dele. Sim. E ela não vai passar essa fronteira, né? Então, hoje a gente tem várias empresas com ofertas, aqui na feira mesmo a gente tem várias empresas fazendo ofertas de modelo white label. Então, acho que isso é uma tendência. Por isso, pelas crescentes ondas que estão vindo, a Android agora está vindo muito forte. E o desenvolvimento Android ele também tem uma característica que você aproveita muito pouco do seu código. Mesmo que você tenha um PDV fantástico para Windows, no Android ele não serve para nada. Você vai ter que desenvolver um PDV do zero. Você vai portar quase nada desse código. Então, esses empresários estão nesse dilema, do tipo, poxa, vou começar tudo de novo, outra vez, ou vou usar uma revenda. Então, prevejo uma aglutinação de empresas nesse modelo de parceria white label. E a IA? Ela tem alguma influência aí também? Sim, mas até a gente está fazendo uma pesquisa na CBR e a gente pergunta para... Já temos quase 700 empresas que responderam, vou compartilhar com você o link. Mas a gente percebeu que a grande maioria não está usando IA. Era uma das perguntas que a gente fez. Qual ferramenta de IA você está usando ou não está usando nenhuma? E 80% falou que não estava usando nenhuma ferramenta de IA ainda. Eu acho que eu, inclusive, me coloco nessa situação assim, muito desenvolvedor é um pouco cético com a qualidade do que a IA gera, e tem muita gente achando que vai gerar um sistema completo só no prompt, e não vai. Vai gerar um sistema que vai rodar, mas vai ter um bug, alguma coisa vai faltar, e daí esse cara não vai saber como arrumar isso. Então eu acho que, em algum momento, a software house vai entender que a IA é uma ferramenta boa para ela sim, mas que não vai tirar o controle dela, que ela vai continuar tendo acesso ao fonte, que ela vai fazer os ajustes finos, que ela vai conseguir começar ou passar pequenas tarefas para IA, ajudar ela em coisas braçais ali. Isso a gente já está usando bastante na CBR, IA para escrever códigos que são repetitivos. Isso a gente está usando muito lá e ajuda demais. Coisa que a gente demorava uma semana, a gente faz em horas com a ajuda de IA. Mas
Fala-se muito que vai ter uma nova leva de empresários de software que nunca desenvolveram software. Advogados fazendo sistemas, engenheiros fazendo sistemas. Eu não acredito muito nisso. Né? Dando um exemplo de uma palestra que eu vi, ele cita que hoje, por exemplo, eu construir uma ponte. Eu falo, ó, a distância do rio é essa, a ponte tem que ter essa altura, porque passa navio embaixo, tem que ser de mão dupla, darará. Eu dou todas as informações para ela me dá um projeto de uma ponte. Agora eu sou engenheiro, eu tirei o trabalho de engenheiro, a minha ponte vai cair, porque eu esqueci de falar que naquele local tem um vento de 60 nós, sei lá, e a ponte não vai aguentar esse vento e ela vai cair. Eu não achei que aquilo fosse relevante. Então, um empresário que não é, um empreendedor que não é do segmento de software, ele sabe o que ele precisa para o negócio dele, mas ele às vezes não conhece aspectos de segurança, de escalabilidade, de performance, que são super importantes para ele criar uma ferramenta robusta. Sim. Então, vai ter muito sistema de IA que vai nascer e morrer, que vai capotar na hora de escalar. Tem muito ainda para analisar, para entender qual vai ser o impacto, né? Mas me surpreendeu a software house não estarem tirando proveito da IA para uso interno. Perfeito. E olhando para o futuro, quais são os próximos passos do ACBR, né, em termos de expansão, novas parcerias, fortalecimento desse ecossistema? Algo especial que o público pode esperar do projeto nos próximos capítulos dessa história? Sim. Aqui na feira a gente está lançando muitos produtos novos, né? Um deles é a nossa API. A CBR nunca teve uma API de integração para software house. A gente sempre foi direto no servidor. Então, os nossos componentes de documento eletrônico, eles falam direto para a Cefaz. E a gente nunca teve necessidade de ter uma API. Hoje a gente está lançando a nossa API, que é cbr.api.br. E ali tem todos os documentos eletrônicos, a gente pretende pôr boletos e outros serviços que a gente tem nos componentes nossos também transformar em API. Por que a gente viu essa necessidade? Por causa das ferramentas de IA. Todas essas ferramentas de IA de desenvolvimento, elas não consomem uma DLL, não consomem um componente, elas consomem uma API REST. Elas querem uma API REST para se plugar. Exato. Então eu percebi que se eu não tivesse essa API, eu ia cair fora dessa... Eu não ia ser uma recomendação para uma IA. Perfeito. Ela não ia recomendar o ACBR para quem está desenvolvendo usando IA. Então a gente entendeu que isso está na nossa estratégia de sobrevivência até, a gente tem que ter isso. Mas a gente percebe que também tem muitas empresas que, principalmente grandes empresas ou varejistas, que eles querem meio que transferir a parte fiscal para uma camada de API. Tá. Ele fala, eu não quero me preocupar com isso, eu te mando um JSON, você armazena, você guarda, você manda um e-mail, você fala para o contador, eu não quero me preocupar com isso, eu pago para você fazer isso para mim. Sim. Então tem várias empresas que querem isso. E a gente foi relutante em ter essa API. Então isso é um grande lançamento que a gente está fazendo aqui na feira. A gente também está fechando muitas parcerias com players de Pix, e que permite a software house ter uma rentabilidade ali por transações de Pix. A gente vê que o Pix está se tornando cada vez um meio de pagamento preferido dos brasileiros, né? E muitas vezes a software house faz a integração do Pix com o Itaú, com os bancões, né? E não ganha nada disso. Ela entrega a transação para o bancão cobra a taxa dele, e a software house não fica com nenhum fizinho ali. Ela fez todo o trabalho bruto ali de integração e captura daquela transação. Então a gente está procurando modelos em que a software house ganha um FII sobre essa transação. E eu percebo também o vínculo fiscal que alguns estados estão adotando, uma lei, né, que exige esse vínculo fiscal, também está impulsionando muito integrações de TEF, né, que é um assunto que vocês também são proficientes aqui, e que a gente percebe que a software house, muitas não estão integradas com meio de pagamento. Sim. Isso é incrível, eu vejo quanto a software house tem um PDV, que a jornada de venda dele vai até o caixa, ele põe lá fechamento de dinheiro no cartão, mas ele não se integra em nenhum dispositivo seguro para capturar aquilo. Na hora de finalizar, vai para um POS e faz, ou seja, não concilia, né? Não é um PDV incompleto. Exato. E muitas software houses estão nesse momento, então a gente também quer atuar nisso e ajudar elas a ter um PDV completo com integração de meios de pagamento. Legal. Eu escutei aqui, uma pessoa que me passou aqui, e até assim, falando do ACBR, que eu dei um exemplo que eu achei interessante. Dentro daquela visão dela, né, ela falou assim, pô, para mim o ACBR é o garçom. Falou, é o garçom. Por quê? Porque eu pego, né, se eu sou o cliente, eu consumo o garçom vai lá, faz o pedido, né, ele vai lá, ele pega comigo, então, ou seja, o ACBR é o garçom. Eu achei, assim, de uma certa forma, né, uma explicação bem visível, né, do que é o ACBR.
Mas, primeiro, parabéns. Eu acho que, assim, a gente visualiza quando bons projetos, quando, né, boas execuções, tem bons líderes, né? E eu percebo que você é um excelente líder, é uma pessoa que realmente todo mundo gosta, né? E hoje é difícil a gente sabe disso, Sim. é muito difícil. Você sempre é muito solícito, né? Sempre está disponível para todo mundo e isso é muito importante. Então, parabéns, obrigado mais uma vez por estarmos aqui participando em conjunto, que a gente possa sempre, né, caminhar e trilhar aí bons projetos em conjunto e que se repita esse evento por muitos e muitos anos, porque o que você falou é realmente importante. A comunidade necessita desse encontro. Sim, bacana. Eu agradeço e a gente fica muito contente, né, de ver onde a CBR chegou, né, do impacto que ele gera nas empresas atualmente, né, e da alegria deles em estar aqui mesmo, né, eles cumprimentam a gente sempre com um sorriso, contam da cidade de onde eles vieram, sempre de lugares muito distantes do Brasil, né, de cidades pequenas, contam com muita sinceridade que o ACBR proporcionou eles continuarem o negócio deles de desenvolvimento de software, né, porque eles não teriam recursos de muitas vezes pagar uma solução que cobrasse por transação ou que onerasse muito ele. E a gente fica contente. Não foi o que a gente mirou no começo, mas a gente fica muito contente de saber que está proporcionando isso, né? Mas vocês executam e executam com com maestria, né? Bom, pessoal, a gente vai encerrando. Vou dar vontade de ficar aqui conversando com o Daniel, pô. Um bom tempo aqui, acho que teria muito mais, né, para ele estar passando, mas o importante é levar essa mensagem, que o ACBR é uma comunidade open source que ajuda e muito as empresas de software. Mais uma vez, obrigado, e que vocês tenham gostado aqui da entrevista. ConnectCast, com oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025.